Papo Premier. Você acha que aí está a diferença? Em 2009 foi dado tempo para o Mauro Ovelha e em 2010 não foi dado esse tempo? É bem isso aí, até porque foi na mesma época. Existia uma também naquela época, se nós formos voltar o tempo, também tinha uma pressão em relação ao meu trabalho, o que estava sendo feito, e naquela época foi dado um tempo maior para que a gente conseguisse se ajeitar, se estruturar melhor em relação à equipe, poder mudar daqui a um pouco até aquelas coisas que não estavam dando certo, e é isso que nós iríamos fazer também naquela época. E infelizmente, por uma pressão muito forte que existiu, não tiro a razão das pessoas que fizeram, até porque também estavam muito pressionados na época, existe uma pressão muito forte e a pressão no futebol é muito difícil de aguentar. E aí isso aconteceu. Agora, Mauro, na temporada 2009, né? Aí depois que a coisa não acontece, aí começa a se fazer algumas análises corretas ou não. Por exemplo, dizia-se que o time que rebaixou o Criciúma com o Luiz André, com o Basílio, esses jogadores vieram para a Chapecoense e também não deram a mesma resposta, formaram grupos. Até um rapaz falou um dia o seguinte: Rafael, quando a Chapecoense fez a primeira viagem de avião em 2009, todo mundo unido. Na segunda viagem tinha um grupo ali, um grupo lá. Depois tinha mais 4 grupos diferentes dentro do mesmo grupo. Aí que você acha que aí foi o problema, Mauro? Porque se você tem os mesmos jogadores, você tem a mesma meta de trabalho, de repente o grupo se divide sem o controle, sem poder controlar isso, Mauro? Foram muitas coisas, foram várias situações, vários fatores, mas teve um fator que e aí eu cobrava muito da época dos jogadores, era a vaidade que nós tivemos diferentemente do ano de 2009. Praticamente eram os mesmos jogadores que aqui estavam, se não estavam no estadual, estavam na Série D. Nós mantivemos esses atletas dentro do clube. Mas, diferentemente de 2009, houve uma vaidade muito grande em 2010. Os jogadores já passaram, em alguns momentos, a não se dar bem. Isso era notório, era claro. No caso, no avião, né? No aeroporto, né? Era claro, eu concordo, até porque eu estava cobrando muito do grupo, cobrando muito isso. E essa era a minha ideia de tentar aqui um pouco, de nós ter que refazer algumas coisas até para melhorar isso. E como estava naquele momento, nós não iríamos conseguir, porque falando não se adiantava, então era necessário agir de uma outra maneira, e era essa maneira que eu gostaria.